Olá pessoal, retornando, desculpem, desculpa a todos que na verdade a minha câmera aqui não possibilita gravações muito grandes, né? Então estou retornando do ponto onde parei aqui, que era a inserção do modelo e número de série. Bem, como havia dito, né? Na verdade, como havia dito, eu vou retornar para que todos possam acompanhar de novo. Tá? Então o ajuste de modelo e número de série é feito pelo controle remoto de serviço da LG, tá? Pressionando-se a tecla Instart, esta tecla aqui. Pressionando a tecla, como eu havia dito, ele sempre pede número de série, desculpa, a senha, que para os modelos novos é 0413 e para os modelos antigos 0000. Tá? Como havia dito, uma das funções mais importantes nessa paleta é se setar o modelo e número de série. Né? Então você seleciona o item 6, no caso desse modelo aqui, que é Model Number. Acessou essa função, coloca-se o cursor para a direita, né, e você tem acesso aos ajustes. Com o cursor para a direita e para a esquerda, você ajusta a posição, e para cima e para baixo, a letra ou o número desejado. Tá? Lembrando que o modelo ele deve ser sempre seguido, né, do traço, no caso SC ou SA, precisa se verificar na etiqueta, não esquecer disso. Bem, uma vez ajustado, basta pressionar Enter, então vai-se com o cursor até o limite extremo, né? E você a partir daí consegue descer com o cursor para a inserção do número de série. A partir daí, é só repetir o processo. Cursor para a direita e ajusta o número de maneira desejada. Bem simples. Feito isso, pressiona-se OK, aí você salva o modelo e número de série. Percebam que o modelo e número de série ele vai aparecer aqui no canto superior esquerdo. Tá? É só verificar esse item se está realmente ajustado como na etiqueta da tampa do aparelho. Tá? Uma outra função interessante da opção Instart é o nosso código de erros. Tá? Isso não está disponível para todos os equipamentos. Neste caso aqui está. Então aqui você tem uma descrição das últimas falhas ocorridas no televisor. Esse televisor aqui, como vocês podem ver, não tem nenhuma falha. Mas é sempre interessante olhar se essa paleta aqui existe, se essa paleta tem algum item. Você vai ter aqui, por exemplo, 5 volts, né? Overprotection dos 5 volts, e assim por diante, para todas as demais tensões. Tá? Então é sempre interessante. Bem, pegou, anotou percebeu alguma alteração, na verdade ele setou, informou a você que ocorreu alguma falha, pesquise nessa linha. Depois de solucionado o problema, aconselho a pressionar Reset All, pois ao fazer isso você acaba limpando este buffer. Né? E se eventualmente o televisor retornar para você, você consegue saber se houve uma nova modificação nesse status, ou, né, se no caso você não fizer isso, você vai se confundir, porque ele vai manter o status anterior. Então sempre reset, né, depois de concluir o conserto, a reparação do equipamento, e você vai ficar aí com uma opção a mais para diagnóstico. Sempre muito interessante. Bem, feito isso, você pode pressionar a tecla Exit, né? Tá? E lembrando, você tem outras funções aqui que são interessantes, tá? Dependendo do que você vai fazer. O interessante é sempre, né, aquela regrinha de ouro, sempre anotar todas as modificações, né, todos os valores antes de modificá-los, na verdade. Tá? Porque se você fizer alguma bobagem, você tem o valor antigo. Tá? Vou voltar aqui para a paleta ADJ, mas eu acho que eu esqueci de falar de algumas coisas interessantes aqui. 0413. Este modelo não é LCD. Por ser plasma, ele não tem algumas configurações referentes ao painel. No caso dos televisores de LCD, você pode ainda configurar o tipo de painel. Tá? Não só o tamanho, não só as dimensões do equipamento, mas o tipo de painel. Ou seja, a versão do aparelho, a quantidade de bits que o cabo LVDS fornece para ele. Então é bem interessante. Sabe? É legal você, assim que adquirirem o controle de serviço, tomar como hábito anotar esses valores, esses que aparecem em laranja na parte superior. Tá? Anotou esses valores, dificilmente você vai ter algum problema. Porque anotou, você pode criar uma tabelinha, seja no Excel ou um caderno, anote esses valores. Pegou um televisor, tem algum sintoma esquisito? Dá uma olhada, está faltando de repente um áudio vídeo, um HDMI, olha aqui primeiro, né? Além de tentar fazer a atualização do produto. Tá? Mas dá uma olhada na tabela antes, para evitar qualquer problema e, de repente, um diagnóstico errado, a compra de uma placa principal, que normalmente não costuma ser muito barato. Tá? Então, basicamente, essas são as funções para o controle de serviço. Tá? E não esquecendo da função que deu nome ao controle, né, que é a função InStop, que é a função reset do produto.
tá? Pressionando-se em stop, ele na maioria das vezes também solicita a senha, tá? 0413. Aparece a mensagem dizendo que o aparelho está em modo de reset. O aparelho desliga. Tá? Depois disso é só pressionar a tecla Power, o aparelho vai ligar, como se fosse a primeira vez que o cliente estivesse ligando o equipamento. Então aí você tem que determinar se ele vai ser utilizado em residência, casa, idioma e assim por diante. Então bem simples. Esse reset é aconselhável quando ocorrem sintomas, normalmente de ajustes inadequados por parte do cliente, né? Dificilmente relacionados a defeito, mas é sempre interessante fazê-lo antes de qualquer alteração. Então lembrando, é só pressionar a tecla em stop, né? Seguido de senha, o televisor vai desligar e depois é só pressionar a tecla Power no controle remoto e vai voltar a ligar normalmente. Uma outra ressalva, alguns ajustes em alguns modelos específicos podem não ser percebidos assim que nós ajustamos. Então há a necessidade de nós desligarmos o produto, né, pela tecla Power e desligá-lo da tomada. Tá? Principalmente a função Mirror Mode, que é aquela função que inverte a imagem da tela. Tá? Se você pegar a imagem de ponta cabeça e de repente setar e ele não voltar, experimenta desligar pelo controle remoto, desligar da tomada e voltar a ligar o equipamento. Provavelmente ele vai voltar com a imagem no padrão adequado. Bem, basicamente é só isso, né? Espero ter um pouco de tempo e conseguir postar mais alguns vídeos, tentando dar algumas dicas aos colegas aí. Então, demais é isso aí e um grande abraço.